Revelado, a surpreendente transformação da minha neta de 6 anos que emocionou a festa inteira. Dona Maria olhava pela janela da sua casa em São João da Serra, enquanto lembranças de um passado não muito distante enchiam seu coração. Com olhos brilhantes e um sorriso que iluminava qualquer ambiente, ela pensava em sua netinha, Ana Clara. Era uma garotinha doce, mas sua timidez a transformava num pedaço de sombra, invisível entre as flores vibrantes da vida. Esta festa de aniversário que se aproximava era mais do que um mero evento. Era uma oportunidade de unir a família e, quem sabe, descobrir o talento escondido de Ana Clara. Mas o que deveria ser pura alegria estava se transformando em um pesadelo de inseguranças. As críticas e desapontamentos pareciam ter se acumulado, como uma nuvem pesada pairando sobre suas cabeças. Uma amiga de Dona Maria fez um comentário desastroso sobre a falta de alegria da família. O olhar de Ana Clara, que já carregava o peso da autocrítica, ficou ainda mais triste. Dona Maria queria abraçar a neta e dizer que a beleza dela era suficiente. Contudo, enquanto preparava a festa, notava que a tensão crescente entre elas só aumentava. As esperanças de ver Ana Clara dançando como as bailarinas que tanto admirava estavam se desvanecendo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na véspera da festa, Ana Clara decidiu ensaiar sozinha, furtivamente dançando no quintal enquanto a lua brilhava. Ela queria surpreender a avó e encher os olhos da Dona Maria de orgulho. Mas um salto arriscado a fez cair, e a dor em seu joelho foi uma forte lembrança de suas inseguranças. O coração de Dona Maria se apertou ao ver sua neta se machucar, e a festa que deveria ser a expressão da alegria se tornava um campo de batalhas emocionais. Finalmente, o dia da festa chegou. A casa, colorida e cheia de risadas, pulsava com a alegria dos convidados. Mas dentro de Ana Clara, a angústia se intensificava. Ela sabia que o olhar da avó estava em cima dela, cheia de carinho e expectativa, mas também de um peso que parecia sufocá-la. Quando a música começou a tocar, tudo ficou em câmera lenta. O coração de Ana Clara disparava, seu olhar cruzava com o de Dona Maria e por um momento, o mundo ao seu redor se dissolveu. Foi então que um gesto simples aconteceu. Dona Maria, com um sorriso radiante, acenou encorajando Ana Clara a dar aquele primeiro passo, transformando a pressão em um espaço seguro. E naquele instante mágico, a coragem nasceu. Ana Clara deu o primeiro passo no palco improvisado, e o que aconteceu a seguir foi um espetáculo de emoção e superação nunca antes visto na família. O brilho nos olhos dela não era só de alegria, era a luz da liberdade, e em meio a aplausos e lágrimas, sonhos se tornaram realidade. O que viria a seguir? As vidas de ambas estariam prestes a mudar para sempre. A festa de aniversário de Ana Clara foi um marco. As palmas ainda ecoavam na mente dela, e o sorriso de sua avó se gravou em seu coração. Ela nunca imaginou que dançar poderia trazer uma explosão de emoções tão intensas. Os convidados estavam maravilhados e Dona Maria, com lágrimas nos olhos, aplaudia como se cada movimento da neta fosse uma pequena vitória. Mas quanto mais a festa avançava, mais Ana Clara sentia uma pressão imensa sobre seus pequenos ombros. Quando os convidados começaram a ir embora, Dona Maria puxou Ana Clara para sentar-se ao seu lado no sofá, enquanto as luzes da festa começavam a se apagar. O cheiro do bolo e das balas ainda pairava no ar, mas o momento de alegria parecia dar lugar a um clima de expectativa e preocupação. "Você foi incrível, minha flor!", exclamou Dona Maria, envolvendo a neta em um abraço apertado. "Eu fiquei tão orgulhosa de você." Mas a timidez de Ana Clara mingou suas palavras. Ela dava sorrisos nervosos e olhava para o chão, como se os tecidos da toalha pudessem oferecer consolo. "Vovó, e se eu não conseguir fazer isso de novo?", perguntou a garotinha, a voz trêmula. "E se todos acharem que foi só um sonho?" Dona Maria sentiu uma dor no peito. Aquela dúvida, aquela insegurança que ela tanto queria afastar, simplesmente não ia embora. "Minha querida, você pode tudo", respondeu Dona Maria com firmeza, mas a incerteza em seu coração a fazia hesitar. O que se passava na mente da neta era um reflexo de sua própria luta com o medo e a insegurança. Aquela noite, enquanto os dois estavam juntas, a avó contou a Ana Clara sobre suas próprias experiências.
Como um dia quando jovem havia sido elogiada pela professora de dança, mas ainda assim se sentia pequena e incapaz. Lembrava da sensação de estar paralisada pelo medo de fracassar. A vida é assim, cheia de altos e baixos, e é importante lembrar que não estamos sozinhos, disse Dona Maria, pegando a mão da neta. Sempre que você se sentir insegura, basta olhar para mim, e saberá que estarei aqui, te apoiando. Os olhos de Ana Clara brilharam ao ouvir as palavras de força da avó, mas logo uma nova preocupação surgiu. Com um sussurro, ela perguntou, mas e se eu não conseguir? E se eu falhar? Essa pergunta deixou Dona Maria pensativa. Era mais fácil falar de coragem do que praticá-la. Uma coisa era dançar no calor do momento, outra, ser capaz de encarar o mundo lá fora, com o olhar crítico de quem se acha no direito de opinar. Talvez devêssemos praticar mais, você e eu, sugeriu Dona Maria, tentando trazer um pouco de luz para as sombras que pairavam sobre a neta. Ana Clara sentiu, mas a dúvida ainda persistia. Ela queria se tornar a bailarina que sempre admirou, mas o caminho parecia nebuloso e escorregadio. E assim, enquanto as estrelas brilhavam fora da janela, Ana Clara decidiu que não permitiria que o medo falasse mais alto do que sua vontade de dançar. Mas antes que pudesse compartilhar esses pensamentos com a avó, um estalo ecoou pela casa. Algo na porta da frente, como um aviso sumido, fez seu coração disparar. Era a visita inesperada de alguém que mudaria tudo novamente. Quem seria essa pessoa? E como isso afetaria os sonhos e esperanças de Ana Clara? Ana Clara ficou em silêncio, o coração acelerando no peito. Olhou para a avó, que também parecia intrigada e um pouco apreensiva. O estalo que viera da porta não era comum, e a pequena ficou em dúvida se deveria se levantar ou permanecer ao lado de Dona Maria. Você ouviu isso, vovó? Perguntou ela com a voz quase um sussurro. Dona Maria assentiu lentamente, o semblante carregado de curiosidade. Assim que foram até a porta, um frio na barriga tomou conta de Ana Clara. Ela sentia que aquele momento era especial, mas ao mesmo tempo, aterrorizante. O que estaria do outro lado? À medida que Dona Maria abriu a porta, um vento suave invadiu a casa, trazendo consigo o cheiro de flores e uma sensação de mistério. E então diante delas estava um homem alto, bem vestido, com um sorriso caloroso e olhos que brilhavam com um charme peculiar. Ele se apresentou como Rafael, um talentoso coreógrafo que estava em busca de novos talentos para um espetáculo de dança. Eu estava no evento e não consegui tirar os olhos de você, Ana Clara, disse ele com entusiasmo. Você tem algo especial, uma luz que toca o coração das pessoas. Ana Clara ficou paralisada. Uma mistura de alegria e medo tomou conta dela. O que ele estava dizendo? Era como se o universo tivesse decidido presentear sua insegurança com um selo mágico de confirmação. Vovó, ele está falando comigo? Perguntou a garotinha com a voz trêmula. Dona Maria sorriu, mas o olhar de preocupação voltou rapidamente. Ela percebeu que a proposta que se formava no ar poderia carregar um peso grande demais para a neta. Sim, meu amor, ele está, respondeu Dona Maria, tentando manter o tom encorajador, mas seu coração batia forte. Rafael, percebendo a hesitação, se agachou para ficar ao nível dos olhos de Ana Clara. Sua presença era reconfortante e, de uma maneira estranha, fazia o medo da garotinha começar a evaporar. O que acha de me mostrar um pouco do que você sabe? Sugeriu Rafael com um brilho no olhar. Ana Clara olhou para a avó, em busca de aprovação. Dona Maria fez um gesto de encorajamento, e algo dentro de Ana Clara começou a se agitar. A vontade de dançar, que antes parecia sufocada, renascia com um brilho novo. Ela sabia que o caminho traria desafios, mas como seu coração estava pedindo para dançar, decidiu arriscar. Com um movimento hesitante, mas decidido, ela se afastou. Rafael deu espaço e, com o coração pulsando de expectativa, Ana Clara começou a mover-se. A música estava sobre sua pele, e aqueles poucos segundos se sentiam como uma eternidade. Era como se o medo se dissolvesse na dança. Cada passo, cada giro, era uma afirmação de que ela estava viva, que ela podia. Quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado por um aplauso efusivo de Dona Maria e de Rafael, que estava radiante. Você é magnífica! Exclamou Rafael com os olhos arregalados. Mas antes que Ana Clara pudesse responder a esse mundo novo, a vontade de descobrir o que mais ela poderia fazer, uma nova preocupação pulsou em sua mente. E se ela não fosse boa o suficiente? A dúvida voltará. O que Ana Clara não sabia era que aquele encontro transformaria não só sua dança, mas a própria relação dela com a arte e com a vida. Rafael se aproximou de Dona Maria, e as duas mulheres começaram a conversar animadamente sobre oportunidades e ensaios. Mas a mente de Ana Clara estava cheia. Ela queria gritar que tinha medo, que talvez não conseguisse acompanhar tudo aquilo.
Seria tão fácil voltar ao conforto do sofá e deixar a dança de lado novamente. Enquanto ela ponderava, uma nova ideia começou a surgir. E se ela pudesse enfrentar seus medos, e não só isso, mas ensinar outros a fazer o mesmo? O sonho que parecia distante agora parecia um caminho a ser trilhado. A porta ainda estava entreaberta, como uma promessa de novos começos. Mas ao mesmo tempo, outros impactos a aguardavam. Afinal, o que Rafael realmente queria dela? E como seria esse novo desafio? Ana Clara ficou em pé, contemplando o futuro que poderia se abrir. O que mais viria pela frente? Ana Clara observava a porta entreaberta, o vento ainda trazendo aquele aroma fresco e envolvente. O coração batia rápido, quase como uma batida de tambores que a convidava a se mover. Do outro lado, Rafael conversava com Dona Maria, a energia positiva daquela conversa iluminava o cômodo. Mas a garotinha, ainda tímida, se sentia um pouco afastada daquela nova realidade. Você está pensando em algo, minha flor? A avó perguntou, notando a expressão distante da neta. Ana Clara hesitou, hesitando entre a dúvida e a confissão. Sussurrando quase para si mesma, disse, eu quero dançar, vovó. Mas e se eu errar? Dona Maria, com um sorriso compreensivo, se aproximou, colocando a mão sobre o ombro da menina. Errar faz parte do aprendizado, meu amor. A vida é sobre isso. Você pode ter medo, mas isso não pode te parar. O importante é tentar e se você cair, eu estarei aqui para te ajudar a levantar. A confiança nas palavras da avó começou a se infiltrar no coração de Ana Clara. Era uma lembrança de que ela nunca estaria sozinha. Mesmo com as inseguranças, havia amor e apoio incondicionais como um colo seguro. Rafael voltou a se aproximar, com um olhar sincero que mostrava entusiasmo. Ana Clara, eu posso te ensinar algumas coisas. Que tal começarmos a criar algo juntas? Perguntou novamente abaixo do olhar dela. A resposta parecia a um chamado intenso. Ela não podia mais silenciar a vontade de dançar, e com a vida pulsante dentro dela, Ada decidiu. Sim, eu quero! Exclamou, e um sorriso largo iluminou seu rosto. Dona Maria sorriu de volta, agora cheia de esperança e alegria. Isso mesmo, meu amor. Vai e brilhe. A dança começou com passos desarticulados e rítmicos, mas logo Ana Clara foi se soltando, fluindo na música como uma leve brisa. Rafael a guiava e cada movimento da garota parecia enchê-la de uma nova energia, como se ela estivesse se libertando das correntes do medo. Era um momento mágico, onde a música e a dança se tornaram um só. Mas, no meio da empolgação, uma lembrança dolorosa surgiu na mente de Ana Clara. As dificuldades que enfrentará na escola, as brincadeiras cruéis e as palavras que a feriram. E se os outros vissem isso? A verdade é que ela ainda se sentia um pouco fora do lugar. E se eu não conseguir impressionar as pessoas? A pergunta escapuliu de seus lábios, num fio de voz. Rafael notou a insegurança dela e abaixou para ficar novamente à sua altura. Você não precisa impressionar ninguém. O que importa é que você se sinta bem quando dança. Quando estamos verdadeiramente felizes, a mágica acontece. Assim que as palavras dele se instalaram nos pensamentos de Ana Clara, ela sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo. Fazia tempo que não tinha essa sensação de liberdade. A dança não era apenas uma arte. Era uma forma de se expressar, de ser autêntica. Ao finalizar a coreografia improvisada, os aplausos ecoaram mais uma vez. Dona Maria mostrou orgulho em seus olhos, e Ana Clara se sentiu mais forte, como se o medo tivesse diminuído. Mas um novo sentimento começou a crescer dentro dela, algo que ela não conseguia identificar. A dúvida persistia, uma sombra ainda pairava, e se ela realmente tivesse o que era necessário para ser uma dançarina? Rafael, percebendo a mudança de energia na sala, propôs uma ideia. Que tal fazermos uma apresentação na comunidade? Podemos convidar amigos e a família. Você mostraria sua dança, Ana Clara. O que acha? O coração da menina acelerou novamente. Uma apresentação? O medo e a excitação lutavam pela sua atenção. Aprovava a ideia, mas o peso da responsabilidade era real. Poderia isso a colocar vulnerável novamente? Ana Clara olhou para a avó, sua maior apoiadora, e viu o incentivo brilhar em seus olhos. O que aconteceria agora? A pequena dançarina estava prestes a dar um grande passo, mas as incertezas a rodeavam. O palco de sua vida estava se aproximando. O que ela realmente tinha a perder? Ana Clara respirou fundo. Estava prestes a revelar mais do que apenas sua dança, e a verdadeira pergunta pintava-se em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para encontrar sua verdadeira voz? Ana Clara sentiu um frio na barriga ao imaginar a apresentação. A ideia de estar diante de um público a deixava ansiosa, mas ao mesmo tempo, uma chama de expectativa começava a arder dentro dela.
O olhar de Dona Maria, cheio de amor e incentivo, parecia ser o empurrão que falta para que ela se lançasse nessa nova aventura. Então vamos nos preparar, disse Rafael, quebrando o silêncio que pairava entre os dois. Ele tinha um jeito calmo de falar, e isso tranquilizava a menina. A dança deles se transformou num ritual de ensaio. Cada dia após a escola, Ana Clara corria para a casa da avó onde Rafael a esperava. Juntos formavam um time, ensaiando passos e criando novas coreografias. As aulas eram repletas de risos, tropeços e correções bem-humoradas, enquanto a música ecoava pela casa e os pássaros pareciam dançar junto. Dona Maria, sempre por perto, gravava tudo com seu celular, capturando cada momento de alegria e superação. Às vezes, lágrimas de emoção se formavam em seus olhos ao ver a neta se entregando à dança. Aquela transformação não era apenas sobre o movimento dos pés, mas sobre a descoberta da confiança que sempre esteve escondida no pequeno coração de Ana Clara. Os outros dias se arrastavam com a ansiedade da apresentação. Ana Clara sonhava acordada com o momento em que os holofotes se acenderiam sobre ela. Mas o medo também a acompanhava. E se as pessoas riem dela? E se a música parasse? Essas perguntas martelavam em sua mente, deixando-a inquieta. Certa noite, enquanto se preparava para um ensaio, ela decidiu abrir seu coração para a avó. Sentada no sofá, com os dedos entrelaçados, murmurou: "Vovó, e se as pessoas não gostarem de mim? E se eu errar?" Dona Maria a olhou com um carinho profundo, trazendo a neta para mais perto. "Minha flor, a vida é cheia de inseguranças. Mas você não deve se deixar paralisar pelo medo. O que importa não é a opinião dos outros. O que conta é o quanto você se entrega e se diverte durante a dança. Se alguém rir, não deixe que isso tire sua luz. Você deve brilhar, independentemente do que aconteça." Ana Clara sorriu, absorvendo cada palavra. A sabedoria da avó seguia sua mente, como a melodia de uma canção familiar. Os dias passaram e a apresentação se aproximava. No coração da criança, cada movimento se transformava em um manifesto de liberdade. Ela estava determinada a mostrar que a dança era mais do que apenas passos, mas um grito de alegria, um meio de dizer ao mundo: "Eu existo." Chegou o dia. O sol brilhava intensamente e Ana Clara se olhava no espelho, vestida de um pequeno tutu rosa que Dona Maria havia costurado especialmente para ela. As luzes do pavilhão onde aconteceria a apresentação começavam a brilhar e a pulsação em seu coração parecia acompanhar cada batida que ressoava na música ambiente. Com seu undershade brilhante em mãos e um sorriso nervoso, Ana Clara se viu à beira do palco. Quando ouviram o aplauso da plateia, uma onda de coragem tomou conta dela. Fechou os olhos e respirou fundo. Essa era sua chance. Uma chance de dançar livre. Mas, ao se lembrar das inseguranças, a garotinha hesitou. E se? A dúvida apertou como um nó na garganta. Ela olhou para Rafael que estava ali ao seu lado, encorajando-a com um olhar firme. Ana Clara olhou mais uma vez para sua avó na plateia, que sorria segurando um enorme cartaz de apoio. "Eu consigo." Passou pela sua mente. O que aconteceria agora? Estava prestes a dar o maior passo da sua vida, mas e se a insegurança a atingisse? O palco estava à espera, as luzes brilhando intensamente. O que ela realmente faria? Ana Clara sentiu o calor das luzes do palco refletindo em seu rosto, mas mesmo assim, a sensação de desânimo a envolveu como um cobertor pesado. Cada batida de seu coração parecia ecoar uma dúvida profunda: e se eu não conseguir? O medo a paralisava como um freio que não a deixava avançar. Rafael percebeu a tensão, inclinou-se um pouco mais perto dela e sussurrou: "Lembre-se do que sua avó disse. A dança é a sua voz, deixe-a falar." Sua voz calma tinha o poder de dissipar nublados. Ana Clara respirou fundo e por um momento, a visão de Dona Maria segurando aquele cartaz reforçou sua coragem. Ele estava certo. A dança não era sobre ser perfeita, mas sim sobre expressar o que sentia. Com gentileza, Rafael a puxou para mais perto e juntos, deram um passo à frente. Assim que o primeiro acorde soou, um arrepio percorreu suas costas. Era como se a música a envolvesse, chamando-a para dançar. Os olhos do público estavam fixos nela. O silêncio era ensurdecedor. A menina forçou um sorriso e deu um passo incerto à frente. O primeiro movimento foi hesitante, quase tímido, mas conforme a melodia se desenrolava, algo começou a se acender dentro dela. A música batia forte como seu coração, e a leveza dos passos parecia levá-la a um lugar mágico. Os compassos se sucediam, e Ana Clara, aos poucos, se soltou. Um giro aqui, uma pirueta ali. Ela começou a dançar, flutuando como uma borboleta livre. O medo? Gradualmente foi se dissipando, assim como as nuvens que desaparecem com a luz do sol.
Com cada movimento a confiança crescia e o sorriso em seu rosto se ampliava. O público parecia vibrar junto, e aquele som de palmas tornou-se combustível para sua alma. Dona Maria sorriu com lágrimas nos olhos, orgulhosa ao ver a transformação da neta. Aquela menina que antes se escondia atrás de suas inseguranças agora brilhava como uma estrela. Ela percebeu que a dança não era apenas sobre ela, mas sobre conceder um pedaço de sua felicidade ao mundo. Era como se cada passo ressoasse sutilmente em cada coração que a assistia. Ao final de sua apresentação, Ana Clara fez uma reverência e o aplauso inundou o espaço. Aquela conexão com o público a fez sentir-se poderosa. O medo que antes parecia uma sombra, agora havia se transformado em luz. Ela não apenas dançou para os outros, mas dançou para si mesma, celebrando sua existência e superação. Mas, enquanto todos aplaudiam, uma nova preocupação brotou dentro dela. E agora? O que aconteceria depois disso? Poderia continuar dançando sempre? Seria isso suficiente para continuar se sentindo livre? Estava prestes a descobrir que sua jornada estava apenas começando. Uma voz familiar chamou-a do fundo. Ana Clara, vem aqui. Era Rafael, com um brilho nos olhos e um sorriso largo. Do lado de fora do palco, havia um novo desafio à sua espera e seu coração começou a palpitar de novo, dessa vez de expectativa. O que viria a seguir? Ana Clara desceu do palco ainda envolta na energia da apresentação. Rafael a aguardava, os olhos brilhando como se estivesse prestes a revelar um segredo maravilhoso. Você foi incrível, Ana, exclamou, levantando as mãos numa saudação de adoração. O coração dela dançava, mas uma ponta de dúvida ainda persistia. E agora, o que faço com tudo isso? Ela pensou. Enquanto se aproximava de Rafael, a plateia ainda aplaudia, mas a música havia diminuído, e o murmúrio da festa se tornava mais audível. Forminhas de doces, balões coloridos e risos circulavam pelo ambiente festivo. A energia vibrante levava todos à celebração. Mas para ela, era o momento de se desvincular da dança e descobrir o que mais a esperava. Vamos lá atrás, tem um monte de pessoas que quer ver você, disse Rafael, puxando-a pela mão. Ana Clara hesitou por um segundo, preocupada que a euforia do palco pudesse não se repetir, mas a confiança que havia construído dançando começava a transbordar. Cada passo a levou mais longe de suas inseguranças, então ela deu um leve sorriso e seguiu seu amigo. Quando chegaram à área dos convidados, os rostos conhecidos deram as boas-vindas. Dona Maria foi a primeira a abraçá-la, segurando-a apertado. Você foi maravilhosa, meu amor. Que alegria ver você dançar assim. Minha estrela. O peito de Ana Clara se encheu de orgulho. O calor do amor da avó era como um cobertor quentinho numa noite fria. Após os elogios de Dona Maria, outras pessoas começaram a se aproximar. Amigas do colégio, vizinhos, até alguns adultos que não conhecia bem estavam ali celebrando sua performance. Era como se todo o amor do mundo estivesse saindo dos corações deles diretamente para ela. Ana Clara percebeu que a dança realmente havia criado uma conexão entre eles. Essa epifania a iluminou ainda mais. No meio dos cumprimentos, ela notou um rosto diferente, um homem de cabelos grisalhos, com um olhar profundo e um sorriso suave. Ele se aproximou, seu jeito calmo trazia paz. Você é a Ana Clara, não é? Vi sua apresentação. Que dança poderosa, menina. Você toca a alma. Constrangida, Ana Clara respondeu com um tímido obrigada, mas a emoção, agora, não a deixava mais paralisada. Rafael, percebendo que ele estava entretendo Ana Clara, decidiu intervir. Ela tem um talento tremendo, e hoje foi só o começo. Estou tão orgulhoso, disse ele com um brilho de camaradagem ao falar da amiga. O homem sorriu e completou. Sabe, Ana Clara, se você continuar assim com essa paixão, pode ir longe na dança. O mundo precisa de pessoas que toquem os sentimentos com suas vozes, e você já está fazendo isso com seu corpo. Uma onda de tranquilidade percorreu seu ser. Mais uma vez ela pensou na frase da avó, a dança é a sua voz, deixe-a falar. E o que mais poderia ser dito depois disso? As palavras de encorajamento de Rafael e do homem a envolviam como um abraço, preenchendo-a com determinação. Mas lá no fundo, uma nova preocupação surgiu. E se eu não conseguir lidar com o que vem a seguir? O mundo fora do palco parecia imenso, cheio de possibilidades e ao mesmo tempo de pressões. Ana Clara olhou para Rafael, que mantinha a expressão de apoio, como se dissesse que estaria ao seu lado, não importando o que acontecesse. Vamos, Ana, tem mais coisas que você precisa ver. Rafael puxou-a novamente, levando-a na direção da parte externa da festa. A curiosidade a impulsionava, e sua mente dançava entre o medo e a determinação. O que ela descobriria por ali? Mas antes que pudesse responder à pergunta, uma música ao fundo começou a tocar.
Era uma canção que ela amava, e ela sabia que essa poderia ser uma chance para um próximo passo. O que era mais necessário do que dançar de novo? A música começara a tocar preencheu o ar com uma melodia doce e familiar. Ana Clara parou por um instante, como se o universo estivesse fazendo uma pausa só para ela. O ritmo pulsava em seu coração, e ela sentiu o impulso de se deixar levar. A batida parecia chamar por ela, convidando-a a se libertar e dançar novamente. Venha, Ana! Rafael exclamou, puxando-a para o centro da área externa, onde a luz de lanternas coloridas fazia o cenário brilhar. As pessoas escrutinavam-na, os sorrisos se ampliavam, e a energia ao redor pulsava como uma onda. Ainda um pouco hesitante, Ana Clara olhou para os rostos que a observavam. A emoção a invadiu novamente, uma mistura arrebatadora de felicidade e nervosismo. Era como se a dança tivesse se tornado uma extensão dela mesma, e a cada nota, ela se sentia mais viva. Era a hora de deixar que sua voz interior ecoasse mais uma vez. Os primeiros passos vieram hesitantes, mas logo se transformaram em movimentos fluidos e graciosos. Ela fechou os olhos e deixou a música guiá-la, cada movimento falando por si, contando histórias escondidas em seu coração. As inseguranças se dissiparam, dando espaço a uma confiança renovada. Rafael a observava com um sorriso, batendo palmas, encorajando-a a se soltar ainda mais. Isso, Ana! Assim é que se faz! A energia entre os dois criava um laço ainda mais forte, uma cumplicidade que fazia o mundo ao redor desaparecer. Pessoas começaram a se juntar a ela, amigos, conhecidos e até estranhos, todos dançando e celebrando aquele momento. O ambiente se encheu de risos, brincadeiras e passos imprecisos, mas cheios de alegria. Era uma nuvem vibrante de união que Ana Clara nunca havia sentido antes. Em meio ao calor da festa, ela olhou de lado e viu o homem de cabelos grisalhos. Agora ele estava entre o público, observando-a com admiração. Quando seus olhares se cruzaram, ele acenou com a cabeça, e uma onda de coragem invadiu seu coração. Estou dançando para você, ela pensou, como uma promessa silenciosa de que sobraria mais do que insegurança naquele momento. Mas então, uma pequena nuvem escura se formou em seu peito. E se isso tudo fosse passageiro? E se a música terminasse, levando consigo aquela conexão mágica? O medo sussurrou em seus ouvidos. Você nunca vai conseguir de novo. Mas em vez de deixá-lo dominar, ela decidiu usar essa emoção como combustível. Os movimentos se tornaram mais intensos, cada passo mais decidido. Ela dançava como se a sua alma estivesse se libertando, criando uma sintonia perfeita entre seu corpo e a música. Quando as últimas notas da canção se aproximaram, Ana Clara sentiu que precisava fazer algo especial. Com um giro final, ela se lançou ao chão, como se estivesse se entregando completamente. O aplauso ecoou em volta dela como um eco de energia, vibrando como um hino de gratidão. A festa havia se transformado em sua cena, e ela, a protagonista. Mas ao levantar-se, Ana Clara notou que uma parte do público começava a se dispersar. O momento eufórico se desfez em um mar de risos, mas sua mente estava em um turbilhão. Quem era aquele homem que havia feito sua alma aflorar? O que exatamente ele via nela? Captou isso, Ana? Isso é só o começo. Rafael gritou com entusiasmo, mas sua mente girava em torno da pergunta, como uma mosca na teia. Eu preciso saber mais sobre ele, decidiu para si mesma, enquanto o impulso surgia dentro dela. Mas antes que pudesse agir, recebeu uma mensagem no celular. Seus olhos brilharam, a expectativa quase a sufocando. Era uma notificação inesperada que poderia mudar tudo novamente. O que será que estava por vir? Ana Clara hesitou, a mensagem piscando na tela do celular como um sinal divino em meio à festa que começava a se dispersar. O título a pegou de surpresa, um misto de curiosidade e preocupação a invadiu. Quem seria essa neta? E o que teria acontecido para causar tanta comoção? Com a música ainda ecoando em sua mente, ela se afastou do barulho, buscando um espaço mais tranquilo. O coração batia acelerado enquanto ela abriu a mensagem. O vídeo começava com imagens da festa, risadas, danças e uma pequena menina, de cabelos cacheados e sorriso largo, no centro da cena. Sabrina, uma garotinha de apenas 6 anos, dançando com a espontaneidade que só as crianças têm, fez o mundo ao redor de Ana Clara parar de repente. No meio do vídeo houve uma pausa, e a familiaridade da cena atingiu-a como um soco no estômago. Era sua neta. Ana Clara segurou a respiração, os olhos fixos na tela. As dificuldades que Sabrina enfrentava eram evidentes. Uma condição que tornava sua vida uma colcha de retalhos de superações diárias. Mas ali naquele momento, ela era pura alegria, dançando como se não houvesse amanhã. Os sorrisos das pessoas ao redor dela, a forma como a admiravam, tudo isso deixou Ana Clara com um nó na garganta.
Ela é incrível! Pulmou uma voz animada ao fundo. Era Rafael que se aproximava, ainda envolto na energia da festa. Ele observou a tela por um momento, seus olhos brilhando. E ela faz tudo isso e mais. Você viu como ela se entregou? Ana Clara sentiu, um misto de orgulho e dor se formando em seu peito. Eu só não consigo acreditar que ela está tão bem, disse, a emoção transbordando. Ela sempre foi tão intensa, mas assim tão leve. Rafael a puxou suavemente para mais perto, como se tentasse confortá-la. Sabe o que mais é lindo? A força dela que faz todo mundo rir, todo mundo sentir. Foi isso que fez a festa ser mágica. Assim como você hoje. As palavras dele a atingiram como um feixe de luz. Ela sempre teve medo de não conseguir, de ser insuficiente. Mas naquele momento, ela percebeu que a força que ensinou a neta a dançar também estava dentro dela. E talvez essa transformação que viu na neta fosse um reflexo do que ela mesma estava passando. Os olhos de Ana Clara voltaram para o vídeo, vendo Sabrina agora dançando ao lado de outra criança. A alegria era palpável. Uma alegria de liberdade, de esperança, de transformação. O barulho da festa parecia distante enquanto Ana Clara se permitia mergulhar naquele sentimento, lá onde a felicidade não apenas existia, mas pulsava com vida. Eu preciso falar com ela, Ana Clara revelou, uma determinação crescendo dentro dela. Havia um eco de outras possibilidades em sua voz. Quando tiver coragem para isso, tudo bem. Lembre-se de que você é uma artista também, Rafael sussurrou. Ana Clara sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Era hora de descobrir mais sobre o homem de cabelos grisalhos, talvez um mentor, talvez um amigo. E mais importante, era hora de entender a transformação dentro de si mesma e naqueles que amava. Enquanto a festa continuava ao fundo, ela sentiu uma nova energia emergir. Mas antes que pudesse pôr o plano em ação, o celular vibrou novamente. Uma nova mensagem. Uma simples frase que a fez encolher a barriga de expectativa. Eu preciso falar com você. É urgente. A mente de Ana Clara viajava para todos os lugares, cheia de perguntas. O que poderia ser tão importante? Ana Clara respirou fundo, as emoções pulsando em seu corpo. A mensagem no celular era um convite, mas também uma chamada para a ação. As inseguranças ainda borbulhavam dentro dela, mas a força que percebera durante a dança e ao ver sua neta brilhando a impulsionava para frente. Eu preciso saber quem está do outro lado, pensou, enquanto a festa continuava ao seu redor. Com um movimento decidido, ela tocou a tela do celular e voltou ao vídeo da sua neta. A alegria de Sabrina transcendia o desafio que vivia, e isso a encorajava. Se ela pode, eu também posso. Antes de seguir em direção ao homem de cabelos grisalhos, ela olhou para Dona Maria, que conversava com os convidados. O olhar da avó estava cheio de amor e apoio. Era como se Dona Maria dissesse, vá minha flor. Isso a fez sentir-se mais forte. Ana Clara virou-se para Rafael. Você pode me ajudar a encontrar aquele homem? Claro! Vamos lá! Ele sorriu e juntos eles se abriram caminho pela multidão. Quando alcançaram onde o homem estava, Ana Clara sentiu as palmas suadas, mas a determinação a guiava. Com licença, disse ela, a voz firme. O homem virou-se com um brilho amigável nos olhos. Oi, você me chamou? Sim, disse Ana Clara, tentando esconder a insegurança. Eu sou Ana Clara. Você disse que queria falar comigo? O homem sorriu, uma expressão de compreensão iluminando seu rosto. Eu assisti à sua apresentação, e eu percebi algo especial em você. Temos uma escola de dança na cidade, e gostaríamos que você se juntasse a nós. Seu talento é extraordinário. Os olhos de Ana Clara se arregalaram, o coração pulsando rapidamente. Era uma oportunidade que nunca imaginara. As palavras da avó ecoaram em sua mente. Você pode tudo. Contudo, a ansiedade surgiu como uma sombra. E se eu não for boa o suficiente? A incerteza relutava em deixar seu coração, mas Rafael estava ao seu lado, percebendo a luta interna. Ana, você não precisa impressionar ninguém. Apenas dance como você dançou hoje. Isso será mais que suficiente. Ana Clara olhou para Rafael e sentiu a confiança crescendo dentro de si. Eu aceito. Eu adoraria participar, disse sem hesitar. E imediatamente, uma onda de felicidade tomou conta dela. As palpitações do coração tornaram-se uma batida rítmica, como uma música sem fim. O homem sorriu, parecendo satisfeito com sua resposta. Perfeito. Vamos começar a ensaiar para uma apresentação em breve. Estou ansioso para ver você brilhar. Aquilo era o início de uma nova jornada. As inseguranças não sumiram, mas Ana Clara percebeu que tinha uma rede de apoio ao seu redor. Ela podia olhar para Dona Maria, que a encorajava, e para Rafael, que sempre estaria ali.
A vida estava prestes a se transformar em uma dança contínua, repleta de desafios e conquistas. E enquanto a festa prosseguia, a energia vibrava como o eco das palmas que aplaudiram sua coragem. Ana Clara sorriu, não só por aceitar a oportunidade que a vida lhe apresentava, mas porque já não se via mais como uma sombra. Ela era luz. Um futuro brilhante a aguardava, cheio de danças, expressões e a realização dos sonhos. Então, ao voltar para junto de Dona Maria e do resto da família, um pensamento a iluminou. Dançar não era apenas sobre os passos, mas sobre a liberdade de ser quem realmente era. Uma nova Ana Clara estava nascendo. E assim, com o coração pulsando de emoção, ela percebeu que cada momento que viria seria, de fato, uma dança, um balé da vida. Agora é sua vez de se juntar a nós nesta jornada emocionante. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão extraordinária. Vamos junto nessa dança!